A Deus a glória, a honra e o louvor. Você está desejoso pela palavra de Deus? Abra por gentileza a sua Bíblia. Gênesis, capítulo de número 37, verso 27 e 28. Se puder, pode deixar na NVI. Isso, pode deixar nessa tradução aí. Você achou? Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico: venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele, afinal é o nosso irmão, carne da nossa carne. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças ou 20 moedas de prata. Assim levaram José para o... Glória a Deus. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer uma vez mais pelo privilégio de estar na tua casa, na tua presença, pelo privilégio e honra, dádiva de poder pregar a tua palavra. Estar aqui no teu altar é um presente. Senhor, eu estou diante da tua igreja, da tua noiva, Senhor, dos teus filhos e filhas, e diante deles eu quero reconhecer as minhas limitações, a minha pequenez. Eu quero reconhecer que eu, pastor Alain, eu não sou, eu não posso, eu não faço. Mas eu sirvo a um Deus que é tudo, que pode todas as coisas e que faz tudo aquilo que lhe apraz. Então, Espírito Santo de Deus, eu te peço, fique à vontade essa noite, que eu diminua e o Senhor cresça. Que em tudo o Senhor seja exaltado, glorificado, bendito, entronizado aqui entre nós. E que, Senhor, a tua voz, o teu Espírito Santo, fale conosco e não te cale nem por um instante sequer. Essa é a minha oração com a tua igreja, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Bom, hoje cedo eu falei sobre sonhos e declarei aqui de manhã que sonhos não têm idade. Sonhos não estão atrelados ao meu tempo e ao teu tempo. O sonho é a visão que eu tenho acerca do futuro. É aquilo que eu projeto na minha cabeça acerca de algo, de um momento do meu futuro. Isso é sonho. Mas essa noite eu quero falar de processo. Eu quero falar por quê, pastor? Porque sonhar é o princípio. Sonhar é o início. Mas para que o sonho seja concretizado, realizado, e para que você viva o propósito e chegue no lugar do propósito, tem um processo. Porque a vida não é um morão com chantilly, não é filme de Hollywood, que você começa pobre, no começo do filme, 2h30 depois, ou 1h30 depois, você está milionário, multimilionário. Não, a vida não é um filme de Hollywood, a vida é feita de processos. O céu trabalha com processos. A nossa vida, desde a concepção, está atrelada a processos. E eu quero te provar isso, porque eu olho hoje uma geração, eu vejo pessoas, eu converso com pessoas, que se elas puderem, elas dizem: eu fujo do processo, eu corro do processo, eu não passo pelo caminho do processo. Mas todas as vezes que você foge do processo, não passa pelo caminho do processo, ou quer se desviar do processo, você não vai chegar no lugar do propósito. Porque você vai alterar a rota para a sua vontade, para o seu bel prazer, para o seu comodismo, para a sua inércia, quando Deus está dizendo: depois de todo o processo, eu tenho um novo nível, eu tenho uma nova fase, eu tenho uma nova história. Mas eu preciso provar para você que processo está completamente atrelado ao teu futuro. Por exemplo, processo vem da palavra do latim procedere. É um termo que indica ação de avançar,
de ir para frente, procedere. É um conjunto sequencial de particular de ações com objetivo comum, para ter mais variados propósitos, como criar, inventar, projetar, transformar, produzir, e tudo isso está atrelado ao nosso futuro. Então, processo é um termo que indica ação de avançar. É aquilo que te habilita a seguir a um próximo passo, a um próximo estágio, a um próximo nível, a uma nova fase. E cada um de nós aqui hoje está numa fase de processo da vida. Alguns estão no início do casamento, outros estão no meio do casamento, outros estão no início da faculdade, outros no meio, outros terminando, alguns estão no início da carreira profissional, outros no meio, outros já encerrando a sua carreira. Mas perceba, todos nós vivemos processo. Por exemplo, a concepção do espermatozoide com o óvulo dá início a um processo. Que processo é esse? Processo que nós chamamos gestacional. Quando aquela criança chega na hora de nascer, ela vai para uma nova fase, vai cumprir um novo processo. Agora fora do útero da sua mãe, ela vai cumprir o processo natural da vida. Que processo é esse? Crescer, multiplicar, ou frutificar, multiplicar. Reproduzir, Crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. São os processos naturais da vida. Então, a tua vida está atrelada a processos. Por exemplo, tem gente que cresce, mas não amadurece. O que é isso? Falha no processo. É um homem de 40 com mentalidade de 15. É um homem de 50 com a mentalidade de 20. O que é isso? Houve uma falha no processo. Quando deveria trabalhar, estava jogando videogame. Uma mulher madura se comportando como uma adolescente. O que é isso? Uma falha no processo. E quando a gente começa a analisar a vida, a gente vai perceber que quando ocorre um erro no processo, vai alterar completamente o propósito. E é por isso que eu preciso hoje te orientar acerca do processo de Deus na minha vida e na sua vida. Porque se você falhar nesse processo, você vai alterar o propósito. E para que o teu propósito não seja alterado, essa noite Deus colocou no meu coração uma palavra para te dizer: passe por todos os processos que Deus tem para você. Porque a cada processo vai vir uma estação nova, uma nova fase, um novo tempo, um novo nível. E todo novo tempo traz consigo novas coisas, novas oportunidades, traz consigo uma nova experiência. Quem aqui está preparado para passar pelos processos da vida e viver o novo de Deus, e viver o propósito de Deus na sua vida? Porque, seja bem sincero, por mais que você fuja do processo, é impossível evitá-lo. Ele vai bater na sua porta a todo momento. Ele vai bater na sua vida a todo momento. Porque existem processos que são impossíveis de evitar. Não fuja dos processos. Por quê, pastor? Porque Deus trabalha com processos. Deus trabalha com processos? Bom, Gênesis capítulo de número 1 é a maior prova do processo de Deus. Deus poderia ter criado tudo num único dia, sim ou não? Mas Ele não fez. Deus tinha poder para fazer tudo ao mesmo tempo, sim ou não? Mas não fez. O que é que Ele usou? Processo. Primeiro dia, haja luz. E houve luz. E a cada dia, Deus foi criando uma parte do processo em um novo nível, em uma nova esfera daquilo que nós temos hoje no mundo. Ele criou num dia os luminares, no outro Ele fez separação das águas, e Ele foi criando
criando a cada passo uma criação nova. Perceba como cada processo levou Deus também a criar num nível diferente. Perceba que a cada criação uma nova coisa foi gerada, um novo tempo foi gerado, uma nova ordem foi estabelecida. Então, quando você cumpre os processos, uma nova fase chega, um novo tempo se estabelece. Então eu vim essa noite profetizar para quem está aqui no domingo à noite: vem um novo tempo de Deus chegando, tem um novo tempo de Deus chegando. Para quem não foge do processo, tem um novo tempo de Deus chegando. Agora, processo você pode ser reprovado ou aprovado. Por exemplo, quem aqui já trabalhou alguma vez de carteira assinada na vida? Deixa eu ver, é proposital. Isso, você já trabalhou de carteira assinada. A primeira coisa que você fez foi passar por um processo, e a cada fase você avançava um pouquinho mais. A cada fase você avançava um pouquinho mais. A empresa começa: vem hoje para a entrevista. Aí na entrevista, 80% fica, 80% sai, 20% fica. Por quê? Análise curricular. Será que o seu currículo está de acordo com a vaga? Será que as descrições e as discriminações do seu currículo estão de acordo com a vaga que você está concorrendo? Será que você cumpre os requisitos para tal posição? Porque existem pessoas que até são preparadas, mas não cumprem o requisito. Então, no processo, você pode ser aprovado ou reprovado. No processo escolar, você pode passar de ano ou você pode ficar reprovado. A cada ano, uma série. A cada ano, um novo aprendizado. A cada ano, um novo tempo, uma nova história, um novo conceito. E aí, você pode ser aprovado ou reprovado ao findar de cada ano. Nos ciclos da vida, não são diferentes. Cada vez que o povo de Israel murmurava no deserto, mais um ano era acrescentado. Você vai pesquisar lá, o povo murmurou 40 vezes, e por 40 anos ficou no deserto. É porque por 40 anos eles foram reprovados, até que chegou o tempo de um Josué se levantar, para iniciar um novo tempo, para iniciar uma nova história. Por quê? Porque Josué e Caleb foram aprovados. Josué e Caleb estavam preparados para viver um novo tempo, uma nova fase. Então perceba, no meio da trajetória tem gente que ainda não chegou no lugar do propósito, porque ainda não foi aprovado no processo. E aí o que está acontecendo? A sua vida está girando em círculos. Por quê? Porque você ainda não foi aprovado no processo. Você rodeia, mas Canaã não chega para você. Um novo tempo não chega para você. Uma nova história parece que não começa para você. O que é que você precisa fazer? Entender que você precisa passar pelo processo e cumprir o processo e ser aprovado nesse processo. Mas eu estou diante de uma igreja essa noite que vai se levantar para encarar o processo, entendendo que nenhum processo de Deus é para te matar, nenhum processo de Deus é para te destruir, nenhum processo de Deus é para te derrubar, é para te aniquilar. Todo o processo que Deus tem para mim e para você é para nos levar a um novo nível, a uma nova fase. Lembre-se, eu amo esse texto, repito ele aqui várias vezes: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. O que é isso? Um processo das 9 da manhã com o processo das 10 não é o mesmo, o processo do meio-dia não é o mesmo. A cada tempo um brilho novo, a cada tempo um brilho maior, a cada tempo uma unção nova, a cada tempo uma profundidade nova. Ei, chega de viver a mesma vida, chega de viver a mesma história, cumpra os processos para viver o propósito. Agora, por que é que tem muita gente que foge, pastor? Simples, vamos olhar para a vida de José? É que geralmente, quando você tem sonhos, e você decide cumprir os processos, e eu disse isso aqui de manhã, os irmãos de José se levantaram contra ele. Mas eu me fiz algumas perguntas: por que é que os irmãos de José se levantaram contra ele? As perguntas também estão no texto.
No próprio Gênesis de número 37, você vai ver que José apacentava as ovelhas com seus irmãos. Ele ainda era jovem, de 17 anos, mas José trazia uma informação dos seus irmãos aos seus pais. José, por conta da fidelidade, se levantaram contra ele. Por conta da túnica diferente, os irmãos odiaram ele ainda mais. Por conta dos sonhos, o que já era ruim ficou ainda pior. Mas perceba, são irmãos. São o quê? São o quê? Mas o compromisso de José nunca foi com Rubens, nunca foi com Judá, nunca foi com seus irmãos. Então aprenda uma lição, disse isso aqui de manhã. José está nos ensinando que no meio dos processos da vida, o meu compromisso não são com irmãos, o meu compromisso é com o Pai, o meu compromisso é com a minha autoridade, o meu compromisso é com aquele que tem legitimidade para me abençoar. E perceba, todo bom filho merece o quê? Castigo ou presente? Castigo ou presente? Então um filho que é fiel, o filho que é obediente, o filho que segue o pai, que se submete ao pai, que honra o pai, ele merece castigo ou presente? O filho que mata a aula e o filho que tira nota 10, quem merece o presente? José recebe uma túnica diferente. Por quê? Porque José também tem resultados diferentes. Porque José faz coisas que os irmãos dele não fazem. Os irmãos de José tinham uma má fama, mas de José tinha fama da fidelidade. E José tinha fama da justiça, porque uma coisa é ser fiel, a outra coisa é ser mentiroso. José era fiel e não mentiroso. Quando ele trazia o relatório dos seus irmãos aos seus pais, ele não mentia, ele dizia de fato o que acontecia, ele não acrescentava, porque também tem gente que peca, porque acha que ser fiel é prejudicar o outro. José em nenhum momento prejudicou os seus irmãos, ele falava a verdade acerca daquilo que eles praticavam, quando o pai não estava vendo, quando não tinha ninguém observando. Então os irmãos ficavam chateados. Por quê? Porque o mau comportamento, a má prática dos irmãos de José eram reveladas por José a seu pai. E por isso, quando alguém que tem mais práticas vê alguém que tem caráter, índole, fidelidade, recebendo também um presente, ele se sente: por que é que eu também não recebi? Por que é que eu também não mereço? É simples, olhe para os seus resultados e olhe para o resultado de quem está vivendo algo diferente da parte de seu pai. Quando você olha para alguém que está vivendo algo diferenciado, pare de olhar só para o momento. Porque nós somos especialistas em olhar para a foto do Instagram. Nós somos especialistas em olhar para aquilo que é só uma aparência. Mas ei, José não vivia só de aparência. José tinha uma vida de integridade, verdade, fidelidade, trabalho. Então entenda uma concepção aqui acerca de José e acerca de por que se levantaram contra eles. José era fiel ao seu pai. José tinha presentes diferenciados do seu pai. E José tinha sonhos que os seus irmãos não tinham. E quando você também tem sonhos que outras pessoas não têm, se prepare também para incomodar, porque alguém vai olhar para você e dizer: mas na tua casa ninguém fez faculdade. E daí, se você tem esse sonho, se Deus tem esse sonho para você, você vai fazer. Mas na tua casa ninguém viajou para a Europa, mas e daí? E porque ninguém foi, você também nunca vai? Ei, essa é a mentalidade de quem não sonha, porque quem não sonha não quer ver você realizar o teu sonho. Mas eu vim falar para uma igreja que vai cumprir os processos de Deus, e quando você decide cumprir os processos de Deus, os momentos não vão mudar quem você é, os momentos não vão mudar o que você faz, os momentos não vão mudar o que você acredita. Entenda, José vai incomodar por quê? Vai ter os irmãos se levantando contra, por quê? Porque José, independente de processo, não vai mudar quem é, não vai mudar o que ele acredita, não vai abandonar os seus sonhos. Aqui está um problema de muita gente no meio do processo. Qual? É porque quando a oposição se levanta, ele joga a toalha. Quando a oposição se levanta, ele desiste, ela desiste.
Só que perceba, só tacam pedra em árvore que tem. Árvore sem fruto não leva pedrada. Só leva pedrada a árvore que dá. Então a gente precisa entender uma grande verdade. E acerca do nosso comportamento é que o processo não pode alterar quem eu sou. Como assim, pastor? José já sabia que os irmãos tinham problema com ele, mas não deixou de contar o seu sonho. José já sabia que os irmãos tinham raiva dele, porque ele levava relatório ao seu pai. Mas quando o pai diz assim: José, os seus irmãos já saíram, eu estou preocupado, eles estão demorando, vá até eles e traga para mim um relatório acerca do que está acontecendo. José poderia ter dito: pai, os irmãos vão me juntar, são 10 contra 1, eu vou entrar no pau, pai, eles vão me quebrar todinho, eles vão me prejudicar. Mas o José não questiona, José obedece. José não murmura, José segue em frente. José não joga a toalha. José diz: mesmo correndo algum risco, mesmo sabendo da oposição, mesmo sabendo dos meus irmãos contrário a mim, aos meus sonhos, aquilo que eu tenho do pai, eu vou permanecer fiel ao meu pai, eu vou cumprir a missão que o meu pai me deu, eu vou até lá e vou ser obediente à voz e à ordem do meu pai. E aí, José vai encontrar com os irmãos. É basicamente um pouquinho antes do texto que lemos. Quando os irmãos o enxergam de longe, eles dizem: e lá veio o sonhador. Aí um dos irmãos diz assim: vamos matá-lo. Qual é o desejo do irmão? Vamos. Aí eu disse aqui de manhã e vou repetir agora porque é didático, mas já vou pular para o outro tópico. José tem irmãos que desejam matá-lo. José tem irmãos que o odiaram por causa do seu sonho. José tem irmãos que o odiaram por causa da sua túnica. José tem irmãos que o odiaram por causa da sua fidelidade ao seu pai. E por que é que ainda tem gente que tem mais fidelidade ao irmão do que ao pai? Deixa eu te explicar uma verdade. Ei, o teu irmão que hoje é sangue do teu sangue, amanhã pode tramar para você e dizer: joga no poço, joga na cisterna, vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Ei, mas o teu pai que hoje é fiel, permanece fiel de eternidade em eternidade. Tem gente honrando mais o irmão do que o pai. Então perceba, o tempo para viver um processo genuíno, chegar no lugar do propósito, o segredo não está em honrar os irmãos, o segredo está em honrar o pai. Tem tanta gente sendo mais fiel ao irmão do que a Deus. Tem gente que é coberto o erro do irmão, o pecado do irmão, o problema do irmão, a transgressão do irmão, quando na verdade ele deveria ser fiel a Deus e cumprir aquilo que a palavra diz. Mas isso eu vou deixar para um outro dia de Santa Ceia para a gente tratar. Aprenda a ter compromisso com o teu pai. E eu disse aqui de manhã: por que é que eu tenho que ter compromisso com o pai? Porque quem é que matou Abel? Diga para mim. Quem é que matou Abel? E Caim era o quê? Quando o filho pródigo em Lucas 15 volta para casa, o irmão mais velho diz assim: esse teu filho aí, ó, gastou tudo com as meretrizes e você manda fazer uma festa para ele, manda matar um bezerro, manda trazer roupa nova, sandália, anel. É isso aí. O irmão está contrário à decisão do pai. Mas e o pai? O pai já abraçou, já perdoou, já beijou, já disse assim: traz de volta a sandália, o anel, a roupa nova. Por quê? Porque a minha Bíblia está escrito que ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, eu, Senhor, jamais te desampararei. Então entenda, alguém na terra pode te trair, pode desejar o teu mal, pode tramar contra você, mas o teu pai que está no céu, esse te ajudará com a destra da sua justiça, esse te sustentará em todos os momentos da sua vida. Ele não vai te abandonar. Quando a sua fidelidade é com o pai, entenda, no meio do processo, Deus estará
com você. No meio do processo, Deus estará com você. Eu vou repetir, o processo pode estar difícil, o processo pode estar complicado, o processo pode estar extremamente aos seus olhos sendo impossível, mas se você é fiel ao Pai, Deus estará com você em todos os processos da sua vida. Ei, olha que coisa interessante, José chega aos irmãos. E quando José chega aos seus irmãos, a primeira coisa que eles vão arrancar é o quê? Aquilo que eles desejavam ter. A Bíblia diz que os irmãos arrancam de José a sua túnica. O que é que José tinha diferente dos seus irmãos? Diga comigo, a túnica. Sabe qual é o problema de algumas pessoas no meio do processo? É que eles querem ter aquilo que Deus já deu para você, e era exclusivo para você. A túnica de José não cabia em Rúben, não cabia em Judá, não cabia nos outros irmãos. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para mim é para mim, aquilo que Deus tem para você é para você. Então fique tranquilo, alguém pode até querer arrancar de você, mas não vai caber nele, não vai servir para ele, porque Deus preparou para você. Eles arrancam a túnica de José. E José tem um sério problema com túnica. Mas já eu falo sobre isso. Porque é melhor que alguém fique com a sua túnica do que com o seu caráter. É melhor que alguém fique com a sua túnica do que com a sua fidelidade. É melhor que alguém fique com a sua túnica do que com a sua integridade. É melhor que alguém fique com a sua túnica do que com os princípios que Deus estabeleceu sobre você. José é alguém que não está preocupado com túnica, ele está preocupado em cumprir os processos que Deus o colocou. Porque quando alguém arranca de você uma túnica, depois Deus levanta um faraó com roupa de linho fino. Então pare de se preocupar com túnicas, se preocupe em se manter fiel, se preocupe em se manter um homem de caráter, uma mulher de caráter, se preocupe em ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. A túnica colorida é só um atributo. Os irmãos colocaram preço em José. Jogaram ele no fundo de uma cisterna. E quem está jogando ele no fundo da cisterna tem o mesmo sangue dele. Morava na mesma casa que ele. Era filho do mesmo pai que ele. José está na cisterna, sem túnica. E o planejamento de fora é: vamos matá-lo. Que leve achai de conoro mandarabas serele cantarabas. Alguém, e eu vou melhorar, eu vou usar a extrema máxima, mas o diabo usa pessoas. Mas eu vou usar aqui a colocação Satanás, diabo. O diabo está planejando destruir. O diabo está planejando matar. O diabo está planejando arrancar o que você tem, achando que vai ferir você, achando que vai alterar a tua essência, achando que vai alterar o teu caráter. Só que quem está disposto a cumprir e chegar no lugar do propósito, não está preso à túnica, não está preso a cargo, não está preso à posição. José está perdendo a posição, José está perdendo a túnica, José está perdendo a família, mas está dizendo: eu continuo servindo a Deus, sendo fiel a Deus e indo
para o lugar do propósito, e aí na contramão o diabo está achando que está vencendo, mas é mentira. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Os irmãos arrancaram túnica, jogaram na cisterna, venderam por 20 moedas de prata, mas colocaram José na rota do propósito. O que é que a gente não consegue entender é que está doendo. As pessoas que amamos muitas das vezes nos ferem, nos machucam, elas nos traem, mas elas na verdade estão nos colocando na rota do propósito. Na rota do propósito. Essa noite eu preciso te dizer, está doendo, mas você está entrando no caminho do propósito. Está sofrendo, mas está entrando no caminho do propósito. Quando os irmãos os venderam, a Bíblia diz, e nós lemos lá, que levaram ele para o? Amanhã eu vou continuar falando do Egito, o lugar do propósito de Deus para José. Vai ficar um gostinho de quero mais, será que vai? Diga assim comigo então, para me deixar alegre pelo menos, vai. No meio do processo, você tem uma escolha. Que escolha é essa, pastor? Agora José está vendido. José agora não é mais filho, ele é escravo. José agora não é mais livre, ele está acorrentado. A caravana de escravos está seguindo para o Egito. Na cabeça de José é óbvio, e eu não poderia falar diferente, porque José também é humano. É óbvio que na cabeça de José não fazia sentido o sonho com o caminho. Mas quem foi que disse que o sonho tem que fazer sentido com o processo? Quem estava aqui de manhã vai entender. O sonho às vezes é grande e o processo é contrário ao sonho. Qual era o sonho que Deus deu para José? Governo. Mas e o processo? E o processo? Túnica rasgada. E o processo? Vendido por 20 moedas de prata. E o processo? Seus irmãos desejando matá-lo. E o processo? Agora, a casa de Potifar. Só que, mesmo que o processo fosse contrário ao sonho, José em nenhum momento alterou a sua essência. Você precisa entender isso aqui. Porque no meio do processo você tem uma escolha. Que escolha, pastor? No meio do processo tem gente que escolhe pecar, porque está difícil. No meio do processo tem gente que escolhe abandonar o sonho. Por quê? Porque parece impossível. No meio do processo tem gente que decide abandonar o propósito. Mas também tem gente que olha o processo e diz, e eu acho que esses estão aqui na Devec em Oaíba essa noite. Tem gente que olha o processo e diz, está doendo, mas Deus disse que era governo, então eu não sei como, mas vai cumprir. Deus disse que era casa própria, eu não sei como, mas vai cumprir. Deus disse que era uma posição numa multinacional, eu não sei como, mas vai cumprir. Hoje está difícil, o saldo bancário é contrário, as situações são adversas, a crise familiar é real, mas se Deus prometeu, eu não vou pecar no processo. Eu não vou abandonar o meu sonho no processo. E José teve oportunidade para isso, pastor? Claro que sim. José começa a trabalhar na casa de Potifar. Como o quê? Servo. Como o quê? Escravo. Potifar era um homem rico. Potifar era um homem poderoso. E José começa a cuidar de tudo na casa de Potifar. José começa a ter o controle de tudo na casa de Potifar. Quem tem o controle de tudo, tem o controle de, diga comigo, tudo. Então José cuida
das finanças, José cuida da casa, José cuida dos empregados, José agora governa a casa de Potifar. Então ele tem acesso ao dinheiro de Potifar? Sim ou não? Mas diga comigo, tem acesso, mas não roubou. Tem acesso, mas não tocou no que era seu. A mulher de Potifar vai tentar ele. E se ela está tentando, para tentar alguém, é óbvio que ela não era feia. Mas José, mesmo tentado pela mulher de Potifar, diz a ela assim: faria eu tal dano ao meu Senhor e ao meu Deus? José está dizendo, a proposta pode ser bonita, a proposta pode ser agradável, mas nesse processo difícil, eu não mudo quem eu sou. Nesse processo difícil, eu não altero a minha fidelidade ao meu Senhor. Nesse processo difícil, eu não altero o meu caráter, a minha vida cristã, o meu cristianismo. Ei, o processo pode ser difícil, mas eu vou me manter fiel. E eu tenho uma palavra aqui para quem vai se manter fiel no meio desse processo. O que é que vai acontecer? Deus vai te honrar no meio do processo. O que é que vai acontecer? Deus vai te prosperar no meio do processo. O que é que vai acontecer? Deus vai te dar destaque no meio do processo. O que é isso, pastor? No meio da dor, Deus colocou José na posição de destaque. No meio da dor, Deus fez prosperar tudo aquilo que José fazia. Potifar vai reconhecer isso. Vai dizer, a minha casa está prosperando depois que você chegou. A minha casa está crescendo depois que você começou a me servir. Agora você não vai ser um servo comum, você vai governar a minha casa. O processo muda porque a mulher de Potifar se levanta. José vai para a cadeia. Por quê? Por causa de uma calúnia e de uma difamação. Mas mesmo caluniado e difamado, ele chega na cadeia. E a Bíblia diz que quando ele entra na cadeia, até na cadeia Deus era com ele. Deus abençoava ele. O que é isso, pastor? É que no meio dos processos mais difíceis, quando você é fiel, Ele nunca te abandona. Ele nunca te esquece. Ele nunca te larga de canto. Ele entra contigo na prisão. Ele faz a prisão prosperar. Ele coloca José em destaque dentro da prisão. Que é isso? José era o líder, responsável de cela, responsável da administração dos presos. Até no lugar mais difícil, Deus estava com ele. Deus dava destaque para ele. Deus dava posição de honra para ele. Agora, fique de pé. Só falta uma coisa, sabe o quê? Diga para quem está do seu lado, espere o tempo. Não é no seu tempo. Diga para ele com voz de profeta, não é no seu tempo. O tempo de Deus está chegando para você. Que tempo é esse? O tempo do lugar do propósito, o tempo de viver o propósito, o tempo de viver o novo tempo de Deus para você. José, na prisão, vai interpretar o sonho do padeiro e do copeiro. Quando o copeiro é restabelecido, José diz para ele assim, pô, fala lá com o faraó, pô. Diz que eu fui caluniado, que foi uma injustiça. Fala com ele lá por mim. Só que passam 2 anos. Mais 2 anos. Irmãos, 2 anos na praia. Quem aqui viveria 2 anos na praia bebendo água de coco, comendo peixe frito? Quem aqui passaria 2 anos num resort, em qualquer lugar do planeta? Mas 2 anos na prisão, irmãos, são como 20 anos aqui fora. Os dias parecem mais longos.
As noites parecem mais longas. O sofrimento parece que está sendo alongado. Até que chega o dia. Que dia? Ele pode não ter lembrado por sua própria vontade. Ele pode não ter lembrado por seu próprio querer. Mas chega um dia que o céu Por quê? Porque José está na prisão, mas o céu. Você está no meio da crise, mas o céu. Pastor, ainda não estou entendendo. Você está no meio da guerra, mas e o céu? Está fazendo Faraó sonhar. Mas e o céu? Está enviando anjos a teu respeito. Mas e o céu? Não, você não pegou ainda, senão tu já estava exaltando ao Senhor. Você está aqui hoje dizendo: pastor, estou vivendo um processo difícil na minha vida. Mas eu estou te dizendo, no meio desse processo difícil, Deus está movendo. Faraó vai sonhar, o copeiro vai entrar. E quando ninguém descobrir o sonho de Faraó, o copeiro vai dizer: tem um jovem lá na prisão, que quando eu tive um sonho e o padeiro teve um sonho, ele revelou, e do jeito que ele falou, aconteceu. Faraó vai dizer: tragam José à minha presença. Faraó, a maior autoridade da época, está dizendo: traga José à minha presença. Quer que eu melhore? O chefe, o diretor, o dono da empresa vai dizer: traz ele na minha presença, traz ela na minha presença. Ah, eu não sei, um governador, um prefeito, um presidente vai dizer: traz ele na minha presença. Eu estou falando que é para você o que vai acontecer. A maior autoridade vai dizer: chama ele na minha presença. Por quê? Porque agora vai mudar. Porque agora o lugar vai mudar, a moradia vai mudar, o ambiente vai mudar, as vestes vão mudar. O restante deixa para amanhã, senão... Mas o que o Senhor está querendo dizer é que quando chegar o dia e o lugar do propósito, olha para quem está do seu lado e diz assim: tudo. Não diz com voz fraca não, diz com força assim: tudo vai mudar para melhor. Para melhor. Suporte o processo, vença o processo, porque o lugar do propósito está chegando, porque o lugar da vitória está chegando. E quem sabe, para a gente encerrar, você entrou aqui dizendo: pastor, estou vivendo o pior processo da minha vida, ou talvez um dos piores processos da minha vida. Eu já pensei em parar, em desistir. Para ser mais sincero, pastor, eu já joguei a toalha há um tempão. Sabe, pastor, no meio de um processo anterior que eu vivi, ao invés de escolher a fidelidade ao Senhor, eu escolhi ceder a minha carne, eu escolhi ceder às minhas vontades, eu escolhi ceder ao pecado. Mas se você entrou aqui por essas portas essa noite, não foi o acaso que te trouxe, não foi o inferno que te trouxe, foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Para quê? Para te ajudar a vencer esse processo e entrar na rota do milagre, entrar na rota do propósito. Então, qual é o caminho, pastor, essa noite, para que eu entre na rota do milagre, do propósito? Sabe qual é o caminho? Esses corredores aqui, porque aí no teu lugar não vai mudar nada, mas no altar vai mudar tudo. Se você está aqui essa noite e precisa voltar para Jesus, ou entregar a sua vida a Jesus, peça licença e vem para o altar. Eu quero orar por você. Você entrou aqui essa noite, ouviu essa mensagem, Deus falou ao seu coração, então peça licença. Chega de lutar contra Deus, chega de viver os mesmos processos. Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova história. Quem aqui deseja viver isso?
Quem aqui deseja viver esse novo tempo? Se você está longe de Jesus, afastado de Jesus, eu te convido essa noite, vem para o altar. Eu quero orar por você. Essa igreja vai orar por você. E o que vai acontecer, pastor? Você vai entrar na rota do milagre. Você vai entrar na rota do propósito. Você vai entrar na rota que Deus tem para a tua vida. Porque a rota nunca foi longe de Deus. O caminho nunca foi longe da presença. Nunca foi longe da fidelidade. Mas você, por alguma razão, se afastou. Lembra que eu falei do filho pródigo? Não importa o que você tenha feito. Quem está te chamando hoje não é o irmão que te jogou na cisterna. Quem está te chamando hoje é o pai que restitui o anel, a sandália, a veste, a casa, a posição, a família. Se você está aqui e precisa da restituição de Deus, saia do seu lugar e vem para o altar. Pastor, eu preciso viver uma nova estação, um novo tempo. Pastor, esse processo está difícil, está me amassando, está amassando a minha família, a minha casa. Então é contigo que eu estou falando, pede licença, vem para o altar. Eu quero orar por você, vem, chega de lutar contra Deus. A Bíblia diz, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Cumpra o processo. Volte a ser fiel ao Senhor. Volte a servir ao Senhor. Volte a congregar numa igreja. Volte a ter um pastor. Deixa eu te explicar. Ovelha sem pastor corre perigo. Pastor, eu não estou desviado, mas estou sem igreja e estou sem pastor. Ovelha sem pastor está em perigo. Volte, procure uma igreja, se reconcilie com uma igreja, se membre a uma igreja, faça parte do corpo que vai morar com Cristo, porque o lugar do nosso propósito final não é aqui. O lugar do nosso propósito final é ao soar da última trombeta, porque os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados. O nosso propósito final é com Cristo na eternidade, mas só os fiéis vão entrar. Só aqueles que permanecerem íntegros no processo vão entrar. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus está te dando uma escolha essa noite. Cumpra o propósito. Seja fiel no processo. Seja fiel no processo. Se temos alguém aqui que precisa voltar para Jesus pela última vez essa noite, eu te chamo. Volte para o Senhor essa noite. Se reconcilie com o Senhor essa noite. Nós queremos orar por você. Se você precisa entregar a sua vida a Jesus porque nunca o fez, mas nesse momento seu coração está acelerado, a perna está tremendo, a mão está suando, parece que tem uma bola de ferro no seu pé. Eu quero declarar destruído todo o peso, destruído toda a amarra, e quero declarar que você é livre para tomar essa decisão por Jesus. Se você quer decidir por Jesus, essa é a última vez dessa noite. Peça licença e vem. Eu te dou 10 segundos para decidir. Vem para o altar. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu quero declarar que o mês de março vai ser o melhor março da nossa vida. Vai ser o melhor mês de março da nossa história.
Deus vai abrir portas, vai dar livramentos, vai ter escape, vai ter causa na justiça sendo liberada, vai ter porta de emprego se abrindo. No mês de março tem vitória chegando para você, para a tua casa, para a tua família. Tem um novo tempo de Deus chegando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, e todos digam: vai em paz no nome de Jesus.